Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou tentar gravar uma aula com o próximo conteúdo, que é som, tá certo? Vou experimentar essa plataforma aqui. Vou apanhar, eu acho, um pouquinho, mas vamos tentar ter paciência. Então, beleza. Vou tentar compartilhar a tela aqui do que seria o slide. Então, a gente vai falar de som, tá certo? Que é um tipo de onda. A gente estudou lá ondas, a gente viu ondas na corda, a gente fez o simulador, né, com as ondinhas caminhando, e agora nós vamos falar sobre som. Né? Então, som vai ser um tipo de onda que vai ser produzida sempre pela vibração de algo. Né? Se eu bato palma, se eu falo, qualquer som que você imaginar, qualquer coisa, tá certo? Ele está partindo da vibração de algum objeto material. Alguma coisa tem que vibrar. Tá? Qualquer onda parte desse princípio. Se você lembrar da onda na corda, né? Para a onda sair, quando eu dava a corda para o colega e balançava a corda em sala de aula, para a onda caminhar, para gerar uma onda que caminha até o outro lado, eu tenho que produzir alguma agitação no início da corda. Eu tenho que fazer minha mão vibrar, por exemplo. Com som, a mesma coisa. Tá? Então, se você pegar aí vários vídeos de super câmera lenta no YouTube, você vai ver que, às vezes, nossos olhos não veem movimentos porque são muito rápidos. Por exemplo, quando eu bato na minha palma, né, se eu puder ver isso aqui em câmera lenta, você vai ver que na hora que depois que eu bati na minha mão, a minha palma fica vibrando. Né? Ela vibra. Né? Quando eu escuto o zunido de uma abelha, né, você tem as asinhas batendo. Então, todo som vai ser produzido a partir do balançar, do vibrar de um objeto material. Tá certo? Esse objeto, ao vibrar, vai empurrar para frente e para trás o ar. E aí eu queria trazer uma experiência que eu fiz em sala, não sei se todo mundo vai lembrar, que é a da cortina. Né? Quando eu abri a porta, a cortina, né, se deslocava para um lado. Na hora que eu fechava a porta, a cortina se deslocava para o outro. Por que isso acontece? Né? Quando eu fechava a porta com muita força, né, muito rápido, aquela porta vai empurrar as moléculas de ar que estão ali do lado dela. Né? Elas vão ficar mais juntinhas. E com isso, essas moléculas se colidindo vão empurrar as que estão do lado dela, que vão empurrar as que estão do lado, que vão empurrar as que estão do lado, e assim por diante, até chegar na cortina e empurrar a cortina para fora. Parece uma ola, sabe a ola do estádio de futebol? Só que em vez de subir, é como se eu empurrasse o colega do lado, né? A pessoa que está do lado, a pessoa vai empurrando, a outra empurra, a outra empurra a outra. Né? Na hora que eu vi, a onda já deu a volta e chegou em mim de novo. Tá certo? Então, é um empurrando o outro, essa que é a ideia. Então, quando você pensar em alguma coisa vibrando, né, por exemplo, deu um tapa na minha mão, né? A minha pele vibrou. Essa vibração, ela vai fazer o ar em volta vibrar também, né? E é uma vibração, se vocês lembrarem lá da definição de onda longitudinal, é longitudinal porque ela empurra e puxa, né? Ela não faz para cima e para baixo. Na hora que a minha mão vibra, a minha mão empurra e puxa o ar várias vezes. Tá certo? E aí ela vai produzir um som, vai produzir uma onda sonora. Tá? Essa onda sonora, assim como toda onda que a gente viu, vai ter uma amplitude, vai ter uma frequência, vai ter um comprimento de onda, tá certo? Vai ter um período e assim por diante. Né? O que vai ser a frequência dessa onda sonora? Vai ser a frequência com que a fonte que gerou ela vibrou. Por exemplo, no caso, minha mão. Né? Então, minha mão vibrou aqui uma certa frequência. Na verdade, nós vamos ver que são várias frequências misturadas. Mas, por enquanto, para simplificar, vamos pensar em uma frequência. Então, bati. Minha mão vibrou numa certa frequência. Ela produziu uma onda, né, que vai toda vibrar nessa frequência. Ou seja, ela vai se deslocar pelo ar e cada moléculazinha de ar vai estar vibrando nessa frequência com que a minha mão vibrou. Né? Então, por exemplo, né, uma abelha, vamos dizer que ela está batendo a asa 500 vezes por segundo. Aí vão lembrar da definição. Né? 500 vezes por segundo significa 500 Hz. Né? Eu posso traduzir isso 500 Hz. Então, se a abelhinha lá está batendo a asinha dela 500 vezes por segundo, ela empurra o ar para baixo e para cima 500 vezes por segundo, esse ar
vai vibrar e vai empurrar o ar que está do lado dele 500 vezes por segundo. E aí essa vibração vai se propagando, ela gerou uma onda sonora de 500 Hz. Ok? Então, a abelhinha, ao bater a asa a 500 Hz, ela gera uma onda sonora de 500 Hz. Ok? Beleza. O ouvido, né, pela evolução, o ouvido dos animais, e o ouvido humano especificamente, né, ele se adaptou para captar essas vibrações do ar. Porque é interessante, né? Você pensa, se eu não conseguisse captar as vibrações do ar, eu não tinha muita informação sobre as coisas que estavam acontecendo fora da minha visão, né? Agora, na hora como perceber essas vibrações é uma vantagem evolutiva, né? Nosso organismo se evoluiu de forma que ele pudesse captar essas vibrações, tá certo? Mas não são todas as vibrações que a gente consegue captar. O ouvido humano não consegue detectar qualquer vibração. Ele só consegue detectar a vibração se ela ocorrer entre 20 Hz, ou seja, 20 vezes por segundo, até 20 mil Hz. Isso, tá, gente? Estou falando de um ótimo ouvido de uma pessoa jovem no extremo, né? Então ela consegue captar de 20 Hz a 20 mil Hz. Se eu empurrar o ar para frente e para trás a menos de 20 Hz, ou seja, menos que 20 vezes por segundo, eu não escuto. Eu não escuto um zumbido, eu não escuto um som, né, ali, né, gerado por essa vibração. Tem animais que escutam, eu não, né? A gente não. A gente vai escutar a partir de 20. Então, se eu conseguisse vibrar minha mão para frente e para trás 20 vezes por segundo, eu começaria a ouvir um zumbido. Uma coisa mais grave que isso, né? Tá? E se eu conseguisse ir aumentando a frequência com que eu vibro essa mão, a onda sonora que eu produzo ia ter a frequência cada vez maior, eu consigo ouvir isso com uma nota cada vez mais aguda. Tá certo? E aí eu posso ir aumentando, ela vai ficando cada vez mais agudinha, mais fininha. Nós vamos discutir depois essa característica do som, a relação do tom, né, com a frequência. E aí nós vamos, se eu for aumentando, ela vai subindo, 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 até na hora que eu chegar, né, em, sei lá, 14 mil, 15 mil hertz, já está tão fininho, que muitos ouvidos, por exemplo, meu ouvido já começa a não escutar mais, né? De pessoas mais jovens de vocês possivelmente vão escutar até mais adiante, né? Vão escutar até mais frequências maiores. Mas chega em 20 mil hertz, a gente não consegue escutar mais. Ela fica tão fina, não é que ela fica baixa, né? Não é porque tem pouco volume, isso que eu quero dizer. Né? A gente escuta baixinho porque nosso ouvido não vai conseguindo detectar mais. Né? Pode ser que um outro animal vai estar escutando um negócio super alto ali, né? Super forte, som super intenso. A gente não, porque nosso ouvido vai perdendo essa capacidade de captar essa vibração nessa frequência. Tá certo? Então, repetindo, né? O ouvido humano vai captar ondas sonoras entre 20 Hz e 20 mil Hz. Entre 20 vezes por segundo e 20 mil vezes por segundo. Sons que vibram nessas frequências. Tá certo? E aí, né, uma nomenclatura que se usa é chamar tudo que é abaixo de 20 Hz de infrassom, ou seja, abaixo do som, a frequência baixa demais para ser ouvida, e tudo que tiver acima de 20 mil Hz a gente chama de ultrassom, que seriam, né, acima do som. Então, seriam frequências acima das que eu consigo, que o ouvido humano consegue ouvir. Então, toda vez que você ouvir a palavra ultrassom, vai estar se referindo a vibrações acima de 20 mil Hz. Tá certo? Uma coisa interessante, eu estou sem o celular aqui. Só um minutinho. Eu preciso do meu celular aqui. Desculpa, gente, estava sem o celular aqui, ó. Então, eu baixei aqui, por exemplo, tem um aplicativo
se você buscar Frequency Generator, então quer dizer, o que ele faz? Você coloca uma frequência específica aqui e ele vai gerar o som correspondente, ó. Então, por exemplo, 440 Hz. Não sei se dá para ouvir daí, mas ele está gerando um som, né? Aí que você pode fazer o quê? Você pode aumentar essa frequência ou diminuir. E aí um teste legal é você ver até qual que é a frequência que você consegue ouvir, né? Você vai aumentando, por exemplo, pelo computador não vai dar, mas você fazendo isso ao vivo, você testa aí, põe 15.000 Hz. Vê se você consegue ouvir 15.000 Hz, né? Aí põe 16.000, 17.000 e tenta ver qual que é o limite da sua audição, tá certo? Tenta ver qual que é o limite da sua audição a partir do gerador de frequência. Então, vocês podem baixar um aplicativo qualquer, não precisa ser esse exatamente, né? Mas vocês podem testar esse limite auditivo de cada um aí, usando um aplicativo desse. Eu vou deixar o link aí também para uma reportagem do Fantástico, do programa Fantástico, em que eles fazem esse teste, né? Eles vão botando vários sons e vai pedindo para ver até onde você consegue ouvir. Tá certo? Vamos continuar aqui com os slides. Então, beleza, né? Infrassom, ultrassom. Infrassom seria abaixo de 20 Hz, ultrassom acima de 20.000 Hz. Né? Como eu falei com você, gente, o ouvido humano tem esse limite. Né? Você vai ter outros animais que conseguem detectar, captar os sons abaixo ou acima disso. Né? Eu coloquei alguns exemplos, tá? Então, aranhas, toupeiras, elefantes conseguem captar sons abaixo de 20 Hz. Né? E alguns exemplos de animais que conseguem captar acima de 20.000 Hz, né? Conseguem captar ultrassom, morcegos, golfinhos, gatos, cães, etc. Ok, isso aqui eu falei com vocês já, né? Beleza. Vamos ver essa questão aqui. O ouvido humano é capaz de ouvir sons entre 20 e 20.000 Hz, aproximadamente. A velocidade do som no ar é aproximadamente 340 metros por segundo. O menor comprimento de onda que o ouvido humano é capaz de ouvir né, aproximadamente, tá, gente? 1,7 centímetros, 58,8 milímetros, 17 metros, 6.800 metros, 6.800 quilômetros. Ok? Então, vou deixar um tempinho para vocês pensarem aí. Tá? Como é que eu resolveria essa questão? Bem, eu tenho o menor valor de frequência e o maior valor de frequência que o ouvido humano consegue captar numa situação ideal. Tá? Esqueci de falar com você, gente, uma coisa importante é que quando a pessoa vai envelhecendo, ela começa a deixar de escutar principalmente frequências mais altas. Meu ouvido, por exemplo, ele não detecta ali 16.000 Hz, ele já para de escutar. Por maior que seja o volume do som, 16.000, 16 e pouco, ele já para de escutar. Né? Possivelmente os seus escuta, a maioria de vocês escuta um pouco mais. Tá? Mas enfim, na questão aqui eu tenho limite de frequência. Para eu saber os limites de comprimento de onda, né, eu tenho que usar aquela relação que a gente estudou lá na aula. Né? Comprimento de onda é a velocidade da onda dividido pela frequência. Então, vamos colocar aqui na resolução. Tá bom? Então, frequência e comprimento de onda são inversamente proporcionais. Quanto maior for a frequência, menor é o comprimento de onda. Vocês lembram disso? Né? Fizemos vários exercícios desse tipo. Né? Então, portanto, menor comprimento de onda, que é o que ele quer saber na questão,
o menor comprimento de onda, vai corresponder à maior frequência audível, que é de 20 mil Hz. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a frequência de 20 mil, calcular o comprimento de onda quando a frequência for 20 mil Hz, tá? E aí vou ter a resposta. Então, vamos lá. Olha aqui, seguindo a tela. Ó. Esse símbolo aqui, lembra? O lambda ele é o comprimento de onda. Ele é dado pela velocidade dividido pela frequência. A velocidade do som no ar, falou no exercício, nós vamos usar sempre esse valor, tá? 340 metros por segundo, aproximadamente. E a frequência eu vou colocar aqui 20 mil, então 2 vezes 10 a 4, 20 mil Hz. Né? Na hora que eu fizer essa divisão, 340 por 2 dá 170. 10 a 4 passa lá em cima como 10 a menos 4, então fica 170 vezes 10 a menos 4 metros. Né? Se eu andar com a vírgula, eu vou chegar em 17 milímetros. Tá certo? Ou, dentro das respostas que eu quero, 1,7 centímetro. Aqui. 1,7 centímetro. Tá? Se você não entendeu, depois você dá um stop, um pause aqui nessa parte do vídeo, olha com calma a resolução, volta lá na fórmula e tenta resolver dessa forma. Beleza? Vamos dar sequência. Então, normalmente, a gente vai lidar com som quando ele é transmitido pelo ar. Então, um exemplo, né? Para eu falar, eu tenho que gerar o som. Vamos lembrar, sempre que alguma coisa gera som é porque alguma coisa vibrou. Então, lá, né, as minhas cordas vocais vão vibrar. Vou passar o ar, ela vibra, ali está gerando um som, vários sons, que é a minha fala. Né? Esses sons, né, vão sair pela minha boca e vão se propagar pelo ar até o ouvido de vocês. No caso aqui é mais complexo, né? Vai ser captado pelo computador, vai ser gravado num código, vai sair no alto-falante, mas enfim. Né? Vamos dizer que a gente está em sala de aula para pensar na situação mais simples. Né? Eu falo e o som chega no ouvido. Ele foi transmitido pelo ar. Mas não é só o ar que transmite o som. Na verdade, o som pode ser transmitido por qualquer substância que tenha elasticidade. Ela pode ser sólida, líquida, gasosa ou mesmo um plasma. Tá certo? E, em geral, inclusive, a velocidade de propagação do som, a velocidade com que o som caminha, é muito maior nos líquidos e principalmente nos sólidos do que no ar. Né? Então, por exemplo, se você tem... né, imagina que tem um trem, uma linha de trem e um trem está vindo. Né? Você escuta o barulho do trem chegando. Mas antes de você escutar o barulho do trem chegando... Né? Se você encostar o ouvido no trilho, você vai escutar por ali, antes, porque ele caminha pelo trilho mais rápido do que ele caminha pelo ar. Tá? Na água, ele caminha mais rápido do que caminha pelo ar. Tá certo? Aqui tem uns dados aqui, ó. Né? O som se propaga através da água com velocidade 4 vezes maior que no ar. Então, se no ar é 340 metros por segundo, né? A cada segundo ele anda 300 e poucos metros no ar, na água, a cada segundo, ele anda 1.300 metros. Né? E no aço, é 15 vezes maior do que no ar. Então, é bem mais rápido. Agora, no vácuo, gente, o que é vácuo? É uma situação em que eu não tenho ar, ou quase não tenho ar, aí o som não se propaga. Né? Então, saiu da atmosfera da Terra, o som não se propaga. Então, se você vê, igual tem nesses filmes, às vezes, Star Wars, né? Você tem uma nave guerreando com a outra, acertou um tiro na outra, ela explodiu. Faz o som. Esse som né, claro que para o cinema ficar mais emocionante, bota o som. Mas se você tivesse na nave que destruiu a outra, você não ouviria nada, porque não tem som no ar, não tem nada para... Desculpa, não tem som no vácuo. Não tem nada ali para vibrar e transmitir esse som. Tá certo? Então, vamos dizer que você está na nave, né? Atingiu a outra nave, ela explodiu. É uma explosão silenciosa. Tá? Por algum motivo, né, tem um planeta, um asteroide explodiu. É uma explosão silenciosa. Tá? Na Lua, mesma coisa. Né? A Lua praticamente não tem ar, praticamente não tem atmosfera. Então, qualquer fenômeno na Lua é um fenômeno silencioso. Tá? A não ser dentro ali do capacete da pessoa, o que acontece ali dentro. Ele respira, ele ouve a respiração. Mas qualquer coisa que acontece fora, não tem ar para transmitir, não tem nenhum material para transmitir isso até o ouvido da pessoa. Tá? Tem alguns filmes que tratam isso de forma até
bem realística. Um mais recente assim, né? Deve ter uns 5 anos, 6 anos. É o filme que chama Gravidade. Né? É um filme que eu indico aí depois, se vocês quiserem pegar, porque a física do filme é muito interessante. Assim, eles se mantiveram fiel em muita coisa, assim, fisicamente falando, né? Então, por exemplo, o que acontece lá que não teria som, não tem som. Né? Então, depois vocês baixam esse filme com a Sandra Bullock, Gravidade. Tá certo? Então, no ar, o som não se propaga. Relembrando, então, destacando esse ponto, né? Os átomos e as moléculas de um meio vibram quando ele transmite o som. O som não pode se propagar no vácuo porque não existe nada ali para vibrar. Ok? Tá. Uma outra experiência que você pode fazer na sua casa é o seguinte: você pode pegar um lápis ou uma caneta e bater na mesa e escutar. Depois, o que você vai fazer? Você vai colar o ouvido e vai bater fraquinho. Você vai ver como que você vai ouvir. Quer dizer, faz a experiência, não vou falar o resultado não. Tá? Você faz essa experiência, primeiro bate, depois cola o ouvido na mesa e bate de novo. E aí a gente conversa isso no momento da nossa aula síncrona. Ok? Então, beleza. Reforçando aqui, gente, a ideia de que o som, né, no ar, ele é uma onda longitudinal. Por quê? Porque ele não, na hora que eu vibro, eu não faço o ar ir para cima e para baixo, eu empurro ele para frente e para trás. Né? Então, a onda vai vibrar na mesma direção, a onda vai se propagar, ela vai caminhar na mesma direção da vibração. Tá certo? Então, eu não vou falar em crista, às vezes até vou falar mais como um efeito didático, tá, gente? Mas, em rigor, no som não tem crista e vale. Eu tenho regiões de compressão e regiões de rarefação. Né? Seria uma imagem mais apropriada para o som, não seria uma ondinha, tipo a onda na corda. Seria uma imagem mais desse tipo aqui, ó. Então, aqui eu tenho uma forquilha aqui, né? Esse aqui chama de diapasão. Não sei quem já viu um desse aqui, mas enfim. É uma forquilha que está vibrando. Ao vibrar, ele empurra o ar para frente e para trás. Né? Esse ar vai empurrar o do lado, que vai empurrar o do lado, que vai empurrar o do lado, enfim. Com isso, eu vou criar regiões em que o ar está mais concentrado, que eu vou chamar de regiões de compressão. E regiões em que o ar está mais rarefeito, está mais espaçado, que eu vou chamar de rarefações, regiões de rarefação. Como é que eu meço o comprimento de onda, se não tem crista? Eu posso pegar uma região aqui de compressão, medir a distância até a outra região de compressão, e aí eu tenho o comprimento de onda do som, desse som específico. Tá certo? E lembrando que essas regiões vão se propagando, né? Então, depois de um tempo, né, essa compressão aqui já saiu, essa outra compressão vai caminhando para cá, essa outra vai caminhando para cá, essa outra caminhando para cá, e assim por diante. Ok? Dúvidas a gente vai resolver no momento lá, né, síncrono. Ok. Aí, a partir dessa reflexão que a gente fez, vamos pensar um pouco no processo do que é escutar música, né? Imagina que você está aí com fone, ou ouvindo no seu celular, ou ouvindo, sei lá, numa caixinha de som qualquer, né? Bem, o que é o alto-falante de qualquer um desses dispositivos aí, gente? Seja do celular, seja do fone, né? Ele é um cone de papelão, que vai vibrar. Tem um ímã ali atrás para fazer isso, né? A discussão de como isso vai acontecer é um assunto lá do 3º ano. Tá? Mas o importante é isso aqui vai vibrar de acordo com o ritmo de um sinal elétrico que ele repete. Né? Aí as moléculas de ar que estiverem aqui perto do cone, elas também vão ser colocadas para vibrar. Tá certo? Então esse ar que está aqui perto do cone é colocado para vibrar. Ele, por sua vez, vai fazer vibrar as moléculas vizinhas, que vão fazer a mesma coisa com suas vizinhas, e assim por diante. Tá certo? Como resultado disso, esse padrão rítmico ele vai ser propagado, né, pelo ar e vai chegar ao ouvido de quem está ali em volta. Esse mesmo padrão rítmico, se eu vibrei, por exemplo, 2 Hz, depois 3 Hz, depois qualquer... Fiz um padrão qualquer. Né? Fiz um
uma dança ali qualquer no alto-falante. Ele fez o ar vibrar nesse mesmo ritmo, nesse mesmo padrão. Né? Aquilo se propagou e chegou nos seus ouvidos. Dentro do seu ouvido tem uma membrana, né, que a gente chama de tímpano. Esse tímpano vai vibrar também nesse mesmo padrão. Tá certo? E essa vibração, essa informação da vibração do tímpano é que vai ser enviada através de impulsos elétricos para o seu cérebro, e é isso que dá a sensação de ouvir uma música. Tá certo? Então, eu acho um negócio massa, assim, né? O contexto todo. Você acaba vendo as coisas com outro olhar, né, gente? Quando você entende disso aí. Tá? Beleza. Deixa eu ver aqui. Então, vamos lá. Eu falei com vocês que o som viaja no ar mais ou menos a 300 e poucos metros a cada segundo. É rápido, né? Você pensar 300 metros, é como se fosse 3 quarteirões a cada segundo. É rápido, mas não é assim aquela coisa também, né? Então, isso, por não ser tão rápido assim, dá alguns efeitos interessantes, né? Você consegue ver alguns efeitos de atraso no som quando você observa alguma coisa que está distante. Então, não sei, aí quem já foi ao Mineirão, por exemplo, mas na arquibancada, quando você vê o cara chutar a bola, você vê ele chutar a bola e você ouve um tempo depois. Ele faz tum, aí depois que você ouve. Por que acontece isso? Né? Na hora que você vê ele chutar a bola, o som saiu dali, daquele momento. Só que às vezes você está ali a, sei lá, 200 metros de distância, né? O som vai demorar quase um segundo para chegar até você. Quando você chegar, a bola já foi chutada. Então, você vê ele chutando a bola, mas você escuta isso só depois. Né? Um caso clássico disso aí é o raio e o trovão. Né? Cai o raio, naquele momento ele expande o ar que está em volta dele, cria um som, só que esse som só vai chegar para você um tempo depois. Né? Se você tiver a 300 metros ali de onde caiu o raio, ele vai chegar mais ou menos um segundo depois. Então, você vai ver cair o raio, um segundo depois você ouve o trovão. Né? Se você tiver 600 metros, 680, né? 680 metros de onde caiu o raio, vai levar 2 segundos para você escutar o trovão. Então, cai, 1, 2, pum, aí você escuta. Né? Se você estiver a 990, não, 1020, 1000, né? 1 quilômetro mais ou menos, onde caiu o raio, vai demorar 3 segundos. Tá certo? Então é interessante. O avião também, não sei quem já observou isso, né? O avião, né, ele está emitindo som quando ele está numa certa posição. Esse som vai vindo para você. Se você olhar para a tela aqui, ó, ele está emitindo som. Você está aqui. O som vai chegando. Na hora que o som chega em você, onde que o avião já está? O avião já está lá longe. Então você olha, você vai ver o avião aqui, mas você vai ouvir o som. O som que você está ouvindo nesse momento é o som que veio de cá. Entenderam? Quer dizer, imagina que o avião nesse momento emitiu um som. O som vai viajando. Enquanto isso, o avião vai andando. Né? Aí, quando o avião está lá na frente, esse som atingiu você. De onde que esse som veio? Ele veio daqui. Então, você vê o avião num local, mas você ouve o barulho dele estando em outro. Né? A próxima vez que você observar um avião, não é tão comum aqui em Ouro Branco passar avião fazendo barulho o tempo todo. Né? Em Belo Horizonte isso é muito frequente. Assim. Então, o tempo todo você observa isso. Né? Mas, próxima vez que você observar um avião, tenta observar isso. Vê que o ruído parece que está no local lá atrás. E você está vendo ele lá na frente. Isso é porque a velocidade do som não é tão grande assim. Tá certo? Ela demora um tempo para chegar até você. Isso aqui seria uma experiência que a gente faria em sala. Né? Quem tiver a oportunidade de fazer em casa com um irmão, um colega, pode fazer isso. Né? Pega alguma coisa que faz muito barulho. Né? Em sala eu estava usando o tambor. Né? A gente vai para a rua, mas parte para a palma pode ser também. Uma coisa que faça muito barulho. Tá? E aí você fica, sei lá, 50 metros de distância do seu irmão. Você bate palma, ou o seu irmão bate palma. Né? Você vai ver mais ou menos na mesma hora. A diferença é muito pouca. Aí pede para ele ir afastando. Né? Uma hora ele vai afastar tanto que ele vai bater palma e você só vai escutar a palma um tempo depois. Tá? Tenta observar isso, é uma experiência interessante de se fazer. Ok? Dá sequência aqui, gente. Então, olha essa questão. Tá? Ao se aproximar uma tempestade, você vê o clarão do raio e,
10 segundos depois houve o trovão. Qual das alternativas abaixo está mais próxima da distância onde ocorreu o raio? O raio ocorreu a 30 metros, a 300 metros, a 3 quilômetros ou a 30 quilômetros? É aproximadamente, né, tá, gente? Então, vamos pensar, são 10 segundos que eu demoro. Quanto que eu falei que o som anda mesmo no ar? 300 e pouco, né? 340 metros a cada segundo. 340 metros por segundo. Então, a cada segundo o som anda 340 metros. Então, se ele demorou 10 segundos, é porque ele andou 10 vezes 340 metros. Ele andou 3.400 metros. Ok? Então, se eu escuto o raio, o trovão 10 segundos depois, é porque ele caminhou 3.400 metros. Dentre essas respostas que tem aí, qual que é mais próxima de 3.400 metros? É 3 quilômetros, né? Que são 3.000 metros. Então, 3 quilômetros, letra C, vai ser a resposta correta. Ok? Então, a resolução formal está aí, tá, gente? A luz, eu não preciso medir o tempo que ela demora para chegar, porque ele é tão rápido que eu posso considerar instantâneo. Tá certo? Mas caiu o raio, imediatamente eu vi. Tá? É muito rápido. Nós vamos estudar a luz depois, nós vamos ver o quanto que é mais rápido, que eu sou muito incomparável. Tá? Então a luz chega instantaneamente. O som demorou 10 segundos a mais, e como ele percorre 340 metros a cada segundo, então nesses 10 segundos ele percorreu 3.400 metros. A resposta mais próxima é a letra C, que é 3 quilômetros. Eu vou deixar esse slide aqui, vamos pular lá para frente. O eco, né? Todo mundo já ouviu falar do eco, ou já ouviu o eco. O que é o eco? É quando você está em próximo a uma floresta, a uma montanha, ou mesmo a uma parede, né? Um local que dá para a gente ver o eco muito bem na escola ali, é você saindo ali da rua, da portaria principal, né? E virando à direita, aí tem uma passarela, né? Nessa passarela é um lugar fácil de ver o eco. Você grita, você escuta logo depois, né? Um tempo depois. O que é esse efeito de você escutar esse som depois? É porque o som, gente, quando ele bate numa barreira, ele volta. Tá certo? Só que aqui, né? Eu estou aqui em casa. Na hora que eu falo, o som bateu no computador, voltou, bateu na parede, voltou, bateu na outra parede, voltou, bateu na mesa, no chão, né? São muitas reflexões ao mesmo tempo, não dá para eu discernir uma especificamente. Tá certo? Ele acaba se espalhando. Agora, quando eu estou em frente a um paredão, né? Em frente a uma montanha, né? Ou no caso da passarela, né? Tá reta e tem a casa do outro lado, e eu dou um grito, né? O som vai caminhando. Lembra o que é o som caminhando, né, gente? A energia se propaga. As moléculas, cada uma fica vibrando no seu local, né? Mas ela empurra o outro, como se fosse uma ola, né? Mas aquela energia vai se propagando, bate na parede da casa e vai voltando até meu ouvido, né? Se a distância ela não é muito pequena, se a distância for pequena, eu não consigo discernir, diferenciar o que eu falei do que chegou de volta. É muito próximo. Agora, se a distância ela é significativa, né, pelo menos uns 20 metros, né, o que acontece? Eu vou ouvir o som que eu falei, porque ele chega direto para cá, para mim, e eu vou ouvir depois o som que foi refletido. Né? Então, na hora que eu falo, eu ouço diretamente, porque o som sai da minha boca e chega até o meu ouvido, e eu vou ouvir depois o que bateu na casa e voltou, e eu vou ouvir de novo. Então, dá esse efeito do eco. Tá? O eco nada mais é do que isso, gente, é a reflexão do som. Tá certo? Pode ser uma distração, uma brincadeira, que a gente pode brincar de ficar gritando pro eco, ou posso usar essa propriedade para algumas coisas bem interessantes. Por exemplo, o que é um sonar? Né? Um sonar vai ser um aparelho que usa o som, no caso ultrassom. Tá? O que é ultrassom mesmo? É um som com mais de 20 mil Hz, que a gente não escuta, não incomoda os nossos ouvidos. Né? Ele vai usar um som para
bater no fundo de um lago, por exemplo, ou do mar, ou de um rio. Esse som vai bater, vai voltar, e ao voltar, ele vai me dizer qual que é a distância que eu estou do fundo do rio. Por quê? Porque dependendo do tempo que ele demora para voltar, eu sei a distância, né? Por exemplo, dá um exemplo para vocês, né? Esquece o sonar. Se eu dou um grito, ah! E 1 segundo depois eu escuto o eco, ah! 1 segundo. Eu sei que o som teve que viajar 340 metros. Ok? Porque o som demora 340 metros no ar, né? 340 metros por segundo. Então, eu sei que ele andou no ir e voltar, na ida e volta, ele andou 340 metros. Então, 170 metros na ida, 170 metros na volta. Então, se eu grito e 1 segundo exato depois eu escuto o som, o eco, eu sei que aquele obstáculo está a 170 metros de distância. O que o sonar faz é isso. Só que ele não vai usar 340 metros porque é na água, então a velocidade é maior. Tá? Mas você tem o valor da velocidade e a partir do tempo que ele demorou para ir voltar, do tempo do eco, né, eu vou saber qual é a distância do fundo do mar e posso mapear o fundo do mar sem precisar ir até lá e ver. Tá? A mesma coisa, gente, quando a gente faz um exame de ecossonografia, que a gente chama às vezes, né, de exame de ultrassom. Né? O exame chama ecossonografia. O que é eco? Vem de eco, exatamente. Né? Vai bater e vai voltar. Sonografia vem de som. Né? E por que é chamado de ultrassom? Mais uma vez, porque vai usar vibrações acima de 20 mil Hz. Então, o que ele faz? Né? Por exemplo, a moça está grávida. Ele vai fazer vibrar, né? Na barriga dela, vai fazer um aparelho vibrar a mais de 20 mil Hz. Tá? Por isso, ultrassom. Esse som, esse ultrassom, vai caminhar até lá dentro, né? Pelo líquido, vai bater em algumas estruturas sólidas e vai voltar. Pelo tempo que ele bate e volta, isso é muito rápido, tá, gente? Mas se calcula a distância que está cada estrutura sólida daquele aparelho. Né? E aí, quando ele vai mapeando onde está cada estrutura sólida, ele vai vendo que superfície que tem ali dentro. Então, ele consegue formar, através de um algoritmo, né, a imagem do que está ali dentro. Então, é como se você conseguisse tirar, entre aspas, não é uma fotografia, porque não é luz, né? Mas você consegue fazer uma imagem do que está lá dentro. Por exemplo, um bebê. Você consegue ver o bebê. Tá? Usando o eco no ultrassom. Ok? Beleza. A última coisinha aqui, gente, para a gente finalizar. O eco, então, é quando eu tenho a reflexão do som acontecendo, mas com uma distância suficiente para que eu escute e consiga diferenciar o som que foi do som que voltou. Então, isso é eco. Tá? Agora, olha nessa imagem aqui na tela. Né? Por exemplo, na sala de aula. Na hora que eu falo, o som que eu emito vai para todos os lados. Então, vão ter várias reflexões ali. Só que não é distante o suficiente para eu separar a voz inicial, a fala inicial, do que foi refletido. Né? Eu não vou falar, ei. Não, porque a distância é pequena. E além da distância ser pequena, são várias reflexões. Então, qual que é o efeito quando eu tenho essa situação, gente? Eu tenho uma sala menor, só que sem muitos objetos, né? Por exemplo, um banheiro, às vezes, né? O que eu vou ter ali não é um eco exatamente, é o que a gente chama de reverberação. Vai ter a reflexão do som, só que ela não é... o obstáculo não está longe o suficiente, a parede não está longe para eu diferenciar o som que foi do som que está chegando. Então, parece que é um som que continua. Sabe aquela coisa de cantar dentro da igreja, cantar dentro do banheiro? Sabe? Aquele som que continua é o quê? São esses sons que bateram nas paredes e estão continuando a chegar. Né? Eles continuam a chegar por um tempo no meu ouvido. Então eu falei, né? Se eu estiver no lugar seco é mas se eu estiver no lugar que tem reverberação, que tem várias paredes onde o som possa refletir, vai ser O som continua chegando um tempo porque ele bateu nessas paredes e está chegando. Tá? Então a diferença do eco para a reverberação é essa. A reverberação são reflexões múltiplas, são várias, e em locais próximos. Né? Paredes que estão próximas, uma sala, um hall, uma igreja, um banheiro. O eco, ela não são reflexões múltiplas, é uma só,
e está numa situação mais distante, de forma que eu consigo diferenciar muito bem o que é o som de ida e o som de volta. Tá certo? Então, aqui tem alguns exercícios que eu vou deixar para vocês tentarem fazer no final dos slides. Tá certo? Esses aqui, aí no final, em último slide, tem como se fosse um glossário com os principais conceitos que a gente falou na aula, tá certo? E esses 2 penúltimos slides têm alguns exercícios que eu sugiro que vocês façam e tragam as dúvidas. Ok? Vou colocar também, gente, no Moodle ou no Teams, vou decidir ainda, algumas poucas questões de múltipla escolha que vocês vão responder e eu vou receber a resposta direto. Tá certo? É que aí vocês vão ter que entregar. Entregar sim, né? Fazer. Esse eu vou cobrar que se faça. Esses aqui dos slides, eu não vou cobrar, mas sugiro que para você ver se está entendendo, que você tente fazer e traga as dúvidas ou para o horário de atendimento ou para a nossa aula síncrona. Tá certo? Espero que tenha dado tudo certinho aí, gente. Valeu. Tchau para vocês.